Hoje vamos falar de um tema que aparece muito quando há heranças com imóveis e vários herdeiros. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Contabilidade Trocada por Miúdos. Eu sou António Martins Pereira, CEO da Conta Área Gestão e Contabilidade, e estou aqui para vos ajudar a entender melhor o mundo dos impostos, da contabilidade, da fiscalidade e da gestão empresarial em geral. Vender a herança, ou mais precisamente, vender a sua parte, aquilo que normalmente se chama o quinhão hereditário. E como quase sempre há dinheiro envolvido, aparece logo a pergunta: isto paga IRS por mais-valias ou não paga? Bom, a resposta curta é: depende do que na prática está a ser vendido. E há aqui um detalhe importante: vender o quinhão hereditário não é a mesma coisa que vender um imóvel ou um pedaço de um imóvel. Vamos por partes. Quando alguém morre e ainda não houve partilha, diz-se que existe uma herança indivisa. Isto significa que, até à partilha, os herdeiros não têm este imóvel é meu e aquele é do outro. Em vez disso, cada herdeiro tem direito a uma parte sobre a herança como um todo, na proporção da sua cota, e esse direito é o tal quinhão hereditário. E como um direito a uma fatia do bolo, mas antes de o bolo estar cortado. E é aqui que entra a distinção para efeitos de IRS. Se uma pessoa vende o seu quinhão hereditário, ou seja, vende o seu direito à herança indivisa como um todo, a jurisprudência uniformizada pelo Supremo Tribunal Administrativo veio dizer que isso não configura uma alienação onerosa de direitos reais sobre imóveis para efeitos do artigo 10º do Código do IRS. Dito de forma simples, a venda do quinhão hereditário, por si só, não encaixa na regra típica das mais-valias imobiliárias. Agora atenção, isto não significa que vender coisas herdadas nunca paga IRS. Significa que vender o quinhão é uma coisa, vender um bem específico é outra. E a própria autoridade tributária, em informações vinculativas que emitiu, tem sido muito clara. Se o que está a ser transmitido não é o quinhão como um todo, mas sim um bem concreto da herança, como um prédio urbano identificado, então já não estamos a falar de quinhão hereditário. Estamos a falar de alienação de um imóvel e aí entram as regras normais das mais-valias. Vamos a um exemplo, para isto ficar mais claro. Imagine que há 3 irmãos e uma herança indivisa, com uma casa, um terreno, um carro e algum dinheiro. Um dos irmãos quer sair e recebe 60 mil euros de um terceiro para ceder a sua posição na herança, sem escolher casa, terreno ou carro. Cede o direito global que tem na herança e ponto final. Isto aproxima-se da tal venda do quinhão hereditário, o direito à herança como um todo. Agora imagine outra coisa. Antes de haver partilha, os herdeiros decidem vender a casa da herança a um comprador. Aqui não se está a vender o quinhão, está-se a vender um bem específico, o imóvel, e isso em regra cai no regime normal de mais-valias imobiliárias, com declaração no anexo G e tributação das mais-valias nos termos do IRS, tipicamente com 50% do ganho sujeito a englobamento quando falamos de imóveis. E há ainda uma terceira situação muito comum. Faz a partilha, o imóvel fica, por exemplo, atribuído a um herdeiro e depois esse herdeiro vende. Aqui também não há um quinhão nenhum à mistura. Há a venda de um imóvel que foi atribuído na partilha e aplicam-se as regras normais das mais-valias. Portanto, a pergunta certa não é vender herança paga IRS,
a pergunta certa é: o que é que está a ser vendido? É o direito à herança ou é um bem em concreto? É por isso que o momento antes ou depois da partilha pode mudar o enquadramento. Antes da partilha é possível ceder o quinhão, mas também é possível vender um imóvel da herança. Depois da partilha, em regra, já se vende um bem em concreto. A forma como o contrato é redigido e o que ele identifica é decisivo. A AT, em informação vinculativa muito recente, chega a dizer isto quase de forma didática. Para haver transmissão do quinhão hereditário, tem de se alienar a totalidade do direito à herança, não um prédio específico. Agora, falando de obrigações práticas, há 3 pontos que convém reter. Primeiro, quando há venda de um bem imóvel herdado, a data relevante para a aquisição para efeitos de IRS costuma ser tratada como a data do óbito e a partilha posterior não altera automaticamente essa lógica para efeitos de apuramento das mais-valias, dependendo do contexto e da forma de aquisição. É um ponto que aparece com frequência em orientações e explicações técnicas e convém confirmar caso a caso quando há várias transmissões sucessivas. Segundo, no cálculo das mais-valias imobiliárias pode existir atualização do valor de aquisição por coeficientes de desvalorização da moeda quando passa um determinado período fixados por portaria. Isto é relevante para vendas muitos anos depois do óbito. E em terceiro, documentação. Em heranças, a falta de papéis é meio caminho andado para erros. Certidão de óbito, habilitação de herdeiros, relação de bens, valores declarados para imposto de selo e escritura de partilha, se existir, e depois, no momento da venda, a escritura ou o contrato, as comissões, as despesas e comprovativos. Sem isto, discutir valores com a AT torna-se muito difícil. E agora a parte mais prática de todas, o que fazer se estiver a ponderar vender a sua parte. O primeiro passo é clarificar o objetivo. Quer mesmo sair da herança e passar a sua posição para uma outra pessoa, ou quer vender um imóvel específico porque a família decidiu vender o bem. São decisões diferentes, com riscos e impostos diferentes. O segundo passo é garantir que o documento reflete exatamente essa realidade. Se o objetivo for ceder o quinhão hereditário, o contrato não pode, na prática, funcionar como uma venda mascarada de um imóvel identificado. Se o objetivo for vender o imóvel, então mais vale assumir a venda do imóvel e cumprir as regras próprias. Esta precisão, muitas vezes, é o que separa um processo tranquilo de um processo problemático. O terceiro passo é preparar a declaração correta quando aplicável. Vendas de imóveis e outras mais-valias entram no anexo G dentro do prazo de entrega do IRS. E aqui não há volta a dar. Se há venda do imóvel, há ganho, declara-se, mesmo que o dinheiro fique na herança ou seja dividido depois. Para fechar, o que interessa neste tema é a qualificação. A venda do quinhão hereditário como direito à herança e divisa foi objeto de uniformização jurisprudencial que afasta o enquadramento automático como mais-valias imobiliárias, mas a venda de bens concretos da herança continua a ser o tratamento normal das mais-valias quando a operação é, na prática, uma alienação de um imóvel. E a AT tem instruções e informações vinculativas que mostram exatamente como faz esta distinção. Espero que este episódio tenha sido útil. Estou disponível para quaisquer dúvidas, questões e sugestões para o meu e-mail antonio.pereira@contario.com ou através das minhas redes sociais como o LinkedIn, Instagram ou Facebook. Basta procurar por António Martins Pereira que me irão encontrar. Muito obrigado por ouvir. Não se esqueça de partilhar este podcast com os seus amigos e familiares. Até ao próximo episódio, onde continuaremos a explorar mais temas importantes da contabilidade, mas trocada por miúdos.